Fala, meu povo! A semana já começou. Segunda-feira, hoje é 24 de julho. Quero agradecer a companhia de todos vocês aqui no SBT que vem me acompanhando diariamente. Né? Vamos já mandando o zap da população aqui pra gente. É 11 96783 6666. E olha, vamos começando o programa de hoje falando no combate ao tráfico de drogas. Uma ação da Polícia Federal, com apoio da equipe do Canil do BAEP, terminou na prisão de um homem no aeroporto de Viracopos, em Campinas. As equipes faziam uma fiscalização de rotina, suspeitaram de um passageiro que estava com uma cinta enrolada no corpo, como vocês podem ver nas imagens. Ele saiu de Manaus, no Amazonas, e desembarcou em Campinas. O destino final dele era a capital paulista. O homem estava 3 quilos de... levava, 3 quilos de super maconha no corpo. Olha só, gente, as imagens, é aquela maconha um pouco mais dura, né? Ela é considerada super maconha, ou seja, com pouca grama a pessoa fica mais, ou seja, alucinada, satisfeita, enfim. Ou seja, é uma droga que dura mais. As 50 gramas dela é mais potente, ou seja, ela é misturada em outras maconhas. Ou seja, a gramagem dela acaba valendo mais. Infelizmente, essa rota Manaus-Campinas se tornou do tráfico de drogas. Mas as forças de segurança estão agindo como a gente está mostrando aqui no SBT. O passageiro de 26 anos pode receber uma pena de mais de 15 anos de prisão. Essa é a segunda apreensão de drogas em Viracopos nos últimos 7 dias. Prejuízo para a criminalidade e as investigações continuam. Agora vamos seguindo com mais informações aqui no programa Voz da População. O homem passou 24 horas nas mãos dos criminosos. Ele foi sequestrado e inclusive ficou em um cativeiro. A vítima estava em um carro que parou em um semáforo. Olha só as imagens. Na sequência, 4 bandidos cercaram o carro do homem e anunciaram o sequestro. A quadrilha entrou no carro da vítima e todos foram ao cativeiro. Lá, este homem sofreu na mão dos bandidos. Bateram nele. Triste, né? Ficou com o rosto todo machucado. A gente não está mostrando imagens dele, mas ficou com o rosto todo machucado. Durante essas 24 horas, fizeram transferência via Pix. E quando não se deram ainda por satisfeito, bateram na vítima. Os criminosos levaram essa vítima, o homem pediu ajuda, para quem estava na rua e, graças a Deus, policiais militares acabaram ajudando, como a gente viu nas imagens. Mas uma coisa eu falo aqui para vocês. O mal não vai vencer. O bem sempre prevalece. A vítima, para os PMs, que eles ficaram com um celular e os policiais acabaram descobrindo o cativeiro pela localização do celular. Olha a sorte desse homem. E lá no cativeiro tinha um casal. Eles confessaram a participação deste crime e eles estavam lá no cativeiro, mas graças a Deus deu tudo certo. Os dois foram presos em flagrante, o carro da vítima também foi localizado e a investigação continua para prender mais pessoas, mais sequestradores da quadrilha. Nós temos depoimento da vítima falando? Vamos soltar? Dá uma olhada. Eles me abordaram, um de arma e o outro do lado do passageiro. Na hora da abordagem ele conseguiu bater na minha cabeça com a arma. E aí eu fiquei muito tonto já. Eles conseguiram me tirar do carro. Me levaram para esse cativeiro. E lá eles conseguiram ter acesso ao meu celular, a senha do celular, a senha de todos os bancos, de tudo que eu tenho de conta. De e-mail, conta Google, de tudo. Ameaçaram a minha família, que se eu não colaborasse, se eu gritasse, eles iam me matar, iam atrás da minha família. Agora é tentar recomeçar,
Triste, né? A gente tem que ficar esperto realmente onde é que a gente anda, né? Porque o crime de sequestro é um crime que causa sequelas, é um crime que a vítima ela fica realmente com aquilo para sempre na memória, né? Graças a Deus, conheço amigos que foram sequestrados, já é uma tristeza que fica na pessoa eternamente. Graças a Deus que deu tudo certo, que esse homem de bem, trabalhador, está bem. Bom, um homem de 71 anos que se passou por um dentista foi preso pelo crime de estupro. Ele atendia de maneira improvisada na própria casa e a Polícia Civil apura que ele teria abusado de duas crianças de 7 anos. A denúncia foi feita por uma mulher e o relato envolve a filha e a sobrinha dela. O idoso foi preso em flagrante justamente após ir atrás da denunciante e tentar impedir o relato dela na delegacia. Segundo as vítimas, o homem teria se comprometido a colocar aparelhos dentários gratuitamente nas crianças, mas pediu para realizar os atendimentos em um espaço reservado. Porém, ele teria passado a mão nas partes íntimas das garotas. É revoltante um negócio desse. Suspeito está preso. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo informou que as equipes verificaram o sistema oficial de registro de inscritos no estado e o suspeito não tem registro ativo, ou seja, não é dentista. É um falso dentista, é um verme, é um velho verme. A polícia apura que o suspeito também responde pelo crime de estupro na cidade de Pinhalzinho. Ou seja, quando eu falo que esses doentes têm que ficar presos a vida inteira, eu entrei com 2 projetos de lei sobre isso. Um deles foi para que o estuprador, quando ele sair da prisão, e se Deus quiser o Tarcísio, o governador vai aprovar, porque para quem está me assistindo, eu sou deputado estadual. E eu fiz um projeto de lei para que o estuprador ou pedófilo, como a gente viu aí, quando ele sai da prisão, ele é monitorado por tornozeleira eletrônica até o final da sua pena. Ou seja, se ele pegar 30 anos de pena, ele ficar 1 ano na cadeia, que é o que acontece no Brasil, os outros 29 anos ele é monitorado. Ah, Paulo, tem que castração química é melhor. Eu também sou a favor da castração química, como existe na Argentina, no Chile, na Rússia, na Inglaterra, no Reino Unido. Mas no Brasil não passou. Isso é da área federal. O que eu posso fazer como deputado estadual, esse projeto foi o que eu fiz. E se Deus quiser, vai passar. E uma pessoa dessa, se for solta, é monitorado. Porque é isso que a gente precisa no nosso país, no nosso estado de São Paulo. E também fui o protocolador da CPI da pedofilia do estado, que ainda não está em andamento. Possivelmente em novembro, dezembro ou fevereiro, março do ano que vem, esteja em andamento a CPI da pedofilia, que aí o bicho vai pegar. Que aí eu vou para cima, quando ela entrar em vigor, porque são 5 CPIs por semestre, né, dentro da Assembleia. E a minha está em 6º lugar, então tem 5 CPIs saindo, a minha vai, quando sair, eu vou investigar muita gente aqui no estado de São Paulo. Bom, a Polícia Civil de Ribeirão Preto está na procura de 2 criminosos suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que rouba bicicletas na zona rural da cidade. É um crime que a gente vem mostrando aqui no programa Voz da População. A DIG-D que realizou a operação da gangue das Cabritas. Os policiais foram em 3 bairros na zona oeste da cidade para localizar os envolvidos. Um dos suspeitos, né, de fazer parte dessa gangue foi preso no mês passado. Só para vocês terem uma ideia, que está me assistindo aí no programa, é um perigo essas quadrilhas, porque eles fizeram 9 vítimas, levaram 8 bicicletas, né, de ciclistas que estavam pedalando em área rural. Aí começa a ficar complicado.
Porque o assalto, às vezes, exige o quê? Briga, morte. E isso está recorrente. São bicicletas de alto valor que os bandidos estão levando dentro da cidade de Ribeirão, nessa área rural, porque Ribeirão Preto tem muito local rural. E em volta de Ribeirão Preto também, como Sertãozinho e diversas outras cidades. Uma bicicleta já foi recuperada pela polícia e aí a polícia começou a dar atenção para esse assunto e prendeu os criminosos. Os criminosos colocam terror nos ciclistas. E isso está acontecendo principalmente no final de semana. Por que final de semana? Porque é comum o pessoal se juntar para praticar o esporte de trilhas. Às vezes a pessoa tem a bike lá, está em Ribeirão Preto, fala, vamos pedalar. E como tem muita terra em Ribeirão, tem fazendas, eles vão pedalar por essas regiões. 3 suspeitos já eram investigados desde o ano passado e foi preso uma parte da quadrilha, mas quem tiver informações pode ajudar a polícia ligando no Disque Denúncia. O telefone é 181, 181. Às vezes você também que já acabou tendo esse crime com você mesmo, sabe um pouco da cara do sujeito, é importante você denunciar. Agora, seguimos com mais informações aqui no programa Voz da População. Agora eu vou destacar ataques a agentes de segurança pública no litoral paulista. 2 atentados aconteceram em casas de policiais militares em Praia Grande. Nós temos as imagens das câmeras de segurança que flagraram este momento. Olha a ousadia dos bandidos. Bandidos em moto chegam e atiram em direção a 2 casas. Por que essas 2 casas? Quando tem ataque a um agente de segurança pública, é um ataque à sociedade de bem, é um ataque ao Estado. E aqui no programa Voz da População, a gente defende o policial. A polícia segue na busca desses atiradores. Mas até descobrir a ligação entre os casos, não é do dia para a noite. Mas tem uma investigação firme em cima disso. Esses crimes foram feitos a mando de quem? Existe um quebra-cabeça para a Polícia Civil desmontar. Porque a Polícia Civil, ela que investiga e é profissional nesse assunto. E para dar resposta do que vem acontecendo no litoral paulista, o secretário estadual de Segurança, Guilherme Derrite, iniciou no litoral a Operação Divisas Integradas e já deu resultado. A Cadela Billy, do Batalhão de Choque, localizou 80 quilos de drogas, entre cocaína, maconha, no Morros Tetel, na cidade de Santos. Essas ações estão continuando. Não foi só nesse momento. Próximos dias vai continuar. Policiais militares de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e do Paraná estão reunidos no combate aos crimes, tanto aqui no litoral paulista quanto divisa dos estados. Por que litoral paulista? Por que divisa dos estados? É onde ocorre o tráfico de drogas, entre estados, no Porto de Santos e nas divisas. Então, esse combate do tráfico de drogas também é o tráfico de armas, Não é só tráfico de drogas, tem tráfico também de armas e entre outras coisas. Porque a gente sabe, a droga que chega em nosso estado vem do Paraguai, que passa pelo Paraná. Aqui em nosso estado de São Paulo, não é verdade? E olha, a Polícia Civil, em conjunto com um grupo de operações especiais e a Guarda Municipal, prenderam 2 suspeitos de roubos e furtos. Isso aconteceu na cidade de Indaiatuba. 5 mandatos de busca e apreensão e 2 de prisão temporários foram cumpridos. As investigações começaram há 6 meses através de denúncias e os investigadores identificaram crimes com a participação desta quadrilha que a gente está mostrando.
começaram a fazer furtos e depois participaram para roubos em residências. As prisões foram cumpridas nos bairros Caminho da Luz e Jardim Morada do Sol. Os policiais encontraram diversos objetos com perfumes e celulares, como a gente mostrou nas imagens. O delegado também que investiga o caso dá mais detalhes dessa operação. Vamos assistir. Eles começaram com furto, principalmente em residência, não só na cidade de Indaiatuba, como também em cidades próximas, como Salto e Itupeva. E depois começaram a ir para o roubo. Então, às vezes, ia praticar um furto, mas se era surpreendido com um morador dentro da residência, virava roubo. Eram super agressivos com as vítimas. Então, esse bando criminoso já começou a ser investigado. Furtos, roubos, principalmente em residência, mas também temos provas também recentemente numa casa de repouso de idosos, que eles também têm, esse bando foi um dos responsáveis. Tá certo. Boa, delegado. Muito bom. Bom, vamos agora mostrar um flagrante. Uma quadrilha formada por pelo menos 10 criminosos invadiram um estacionamento particular de veículos. Olha só as imagens, olha só. As imagens mostram o exato momento que o suspeito sai com 7 carros. 7 veículos, meu povo. É brincadeira? O negócio é grande, hein? Esses bandidos são grandes, não estão para brincadeira, não. Os bandidos chegaram em 3 carros e levaram do comércio 4 automóveis. Isso aconteceu às 7 da noite. Foram 4 automóveis às 7 da noite. Pensei que era 7 carros. Tá bom, às 4 da manhã, mudou aqui. Mas é isso aí, os funcionários ficaram desesperados, claro. Né? Os bandidos chegaram armados. É uma quadrilha pesada, hein, meu povo? Olha só. Os bandidos chegaram armados, mas agiram de maneira tranquila. A polícia acredita que neste caso tenha acontecido a famosa fita dada. Possivelmente, que é muito difícil você entrar numa loja e roubar 4 carros. Né? Ou seja, tinha a chave dentro do carro? Começa a vir as perguntas, né? E isso daí tudo, com certeza, tem muita investigação. Esses criminosos tinham informações privilegiadas? A polícia militar foi acionada e 3 carros que foram levados pelos bandidos já foram recuperados. 10 criminosos estavam envolvidos neste caso, mas até agora ninguém foi preso. A polícia está investigando qual seria o destino destes veículos. Se iria para algum desmanche, né? Ou se iria para outro lugar. O que esses criminosos iriam fazer? Até porque, eu não sei, vai roubar carro numa loja que vende carro, num estacionamento, né? Num estacionamento ou numa loja que vende carro, será que não é mais fácil roubar na rua? Porque você vai roubar no estacionamento, sabe que tem câmera. Quando a pessoa que tem o comércio, todo o comércio hoje tem câmera, né? Então fica uma história ali, o porquê que foi roubar ali, né? Bom, Brasil registrou o maior número de estupros da história no ano passado. É uma vergonha para nós brasileiros. Foram quase 75 mil vítimas. Também houve aumento nos casos de violência doméstica e tentativa de homicídio. Infelizmente, a gente tem mostrado a realidade que o povo passa aqui no programa Voz da População. O crime de estupro e pedofilia são os mais repugnantes. Por isso que luto para a criação da CPI da pedofilia na Assembleia Legislativa e fui o protocolador. A gente mostra os números da violência aqui diariamente no programa Voz da População. E é por isso que eu entrei com uma lei para o Estado de São Paulo monitorar os pedófilos e os estupradores para o fim da pena. Se é 30 anos de prisão, é 30 anos de monitoramento. Eu fiz lei para isso. Infelizmente não é prisão perpétua, mas é o que eu posso fazer, então foi o que eu fiz.
O circuito de segurança mostra uma tentativa de feminicídio em Mesquita, na Baixada Fluminense. Um homem atirou na cabeça de uma adolescente depois de uma discussão em família no fim de semana. A menor está internada e o homem foi preso. Casos semelhantes a esse fazem do Rio de Janeiro o estado com o maior número de tentativas de feminicídio do Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que mapeou a violência no ano de 2022. Foram quase 300 vítimas, um aumento de 11%. Em todo o país, esse índice cresceu 16%. Os feminicídios aumentaram 6%. As agressões por violência doméstica e as ameaças também cresceram. A gente está lidando com um cenário que reflete um período bastante extenso de desfinanciamento das políticas de atenção às mulheres. A gente lida ainda com um cenário também de recrudescimento, né, de ódio mesmo, de crimes de ódio contra todo tipo de defesa de direitos das mulheres. Também cresceram os registros do crime de stalking, quando a vítima é perseguida pelo agressor, de estelionato, que chegaram a quase 2 milhões de ocorrências. E o armamento da população. As regiões Centro-Oeste e o Sul lideraram o recadastramento de armas este ano. Um levantamento exclusivo do SBT News concluiu que essas foram as áreas que tiveram aumento no número de homicídios, 0,8% e 3,4%, respectivamente. O país também registrou o maior número de casos de estupro da história. Foram quase 75 mil, um aumento de 8% com relação ao ano anterior. E o pior, a maior parte dessas vítimas são crianças e adolescentes. Quando a gente olha para o perfil do agressor, a gente está falando fundamentalmente de um agressor que faz parte do círculo familiar íntimo, o círculo familiar próximo, né, dessa criança e desse adolescente. E para essas crianças e adolescentes é muito difícil, muitas vezes até mesmo perceber que foi vítima, né, de um crime de violência sexual, entender que aquele carinho, que aquele beijo, que aquele toque foi uma violência. Porque se as crianças e adolescentes estão sendo vitimados, né, por um tipo de violência sexual, que é o estupro, de uma forma tão escandalosa, que futuro a gente está projetando para essa geração? Vamos agora de Zap da população. É quando você manda para a gente a sua reclamação e a gente vai atrás para resolver. Solta aí. É o Zap da população, aqui no programa A Voz da População. Bom, o que a gente tem de caso, né? Repercussão bastante sobre o problema de falta de água na região do Parque da Enseada, no Guarujá. É verdade, um rapaz mandou que estava sem água lá e a gente brigou por esse... Foi o Cleiton, né? Nossa, ele mandou mensagem aqui, mas a gente foi lá, ligamos para a Sabesp. Será que resolveu? Solta aí. Nada. Novamente a falta de água aqui, ó. Agora eu vou para o banheiro. Olha a situação. E a pia do banheiro. Tá vendo? Totalmente sem água nenhuma. Aqui é a parte do banheiro, ó. Totalmente sem água. Aqui é o chuveiro. Aqui, ó. Novamente aqui, ó, na rua Maria Geralda Valadão, Monte Sincata, Parque Enseada, Guarujá. Novamente a falta de água aqui no Guarujá. Um absurdo aqui na minha rua, totalmente. Já está uma semana já com a falta de água aqui. É dia e noite a falta de água e as contas pagas. Um absurdo a Sabesp aqui do Guarujá. Continua o descaso. Meu nome é Cleiton de Belo Souza, morador daqui da rua Maria Geralda Valadão, Guarujá. Quero agradecer toda a equipe da Voz da População, aí o Paulo Mansur, toda a equipe que após a reportagem que foi feita aí, hoje está aí a água bem forte do chuveiro, mas só conseguiu a água chegar foi depois após a reportagem feita da Voz da População. Paulo Mansur, obrigado por tudo aí, eu quero agradecer a toda a equipe aí, muito obrigado por nos ajudar. Só tenho que agradecer todo mundo aí, ó. Após a reportagem, hoje chegou a água, ó. Tá bem forte, ó, no chuveiro, ó. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Cleiton, fico feliz por você. Você não tem nada que agradecer, que aqui faz parte do programa, né? Que é o que a gente colocou na identidade dele. Resolver os problemas da população. Então, pra gente é um prazer estar te ajudando, tá bom?
O programa Voz da População está há mais de 10 anos no ar, com essa credibilidade, trazendo informação, falando com as prefeituras, tentando solucionar problema. A água é algo básico da população, é um direito de todos. É um direito de todos. E eu vi até o governador Tarcísio fazendo, estava lá no governo do estado na semana passada, e ele inaugurou um projeto, né, que ele quer ter água para todos no estado de São Paulo. Então, Universaliza, é o nome do projeto. Eu achei fantástico, que é algo que eu tenho lutado. Eu já trouxe para uma reunião a Natália Rezende, que é da Secretaria da Sabesp, é a supersecretária do governo, né? Ela representa a Sabesp, representa o meio ambiente e outras oligarquias. Também falei com o secretário de investimento do Estado, o Benini, e é uma ação que eu estou lutando, que é essa ação da infraestrutura do saneamento básico, né? Levar água potável até todas as cidades, porque existem cidades pequenas do nosso estado de São Paulo que tem que fazer um investimento de 50 milhões de reais no interior, que a gente fala com diversas cidades, só que a cidade não tem esse recurso. E se fizer esse investimento de 50 milhões, não atende só a cidade, por exemplo, de Rafar, vai atender as 20 cidades em volta, né? Então, esse é o projeto do governo do estado de São Paulo. Eles querem mapear as cidades que precisam de saneamento básico e investir numa cidade para atingir 30 cidades pequenas em volta. Vai dar certo. Bom, daqui a pouco mais detalhes, mas antes eu quero deixar um abraço especial para o Manuel da Vila Padre Anchieta, da cidade de Campinas. Está ligado aqui no nosso programa Voz da População. Quero agradecer a audiência de Campinas também. Quero mandar um abraço para Maria Cardoso, da cidade de Ribeirão Preto. Tá? Um grande abraço a você. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. Estamos de volta no programa Voz da População. Olha, você que acompanha o nosso programa pode mandar um WhatsApp, o Zap, né? Zap da População. 11 967 83 6666. Com esse telefone você pode fazer as suas reclamações da sua cidade. O hospital está ruim, está esburacada a sua rua, a escola, seu filho estuda, que é estadual, municipal, tem algum problema? Mande aqui 11 967 83 6666. Com a sua mensagem, a gente vai atrás de tentar solucionar o problema através aqui do nosso programa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham uma boa semana, já que estamos começando e hoje é segunda-feira. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.